De todas as criaturas de Deus, do universo inteiro, apenas duas, de toda criatura, de todo o universo, apenas duas não obedecem a Deus. Uma são os anjos caídos, que se transformaram em demônio, e o outro é a raça humana. Essas duas criaturas, eles não obedecem a Deus, porque toda a criação, tudo no universo, prontamente elas obedecem a Deus. E esses dias, meus irmãos, eu lendo a palavra, eu achei um texto muito interessante que fala sobre o temor. E interessante que dessas criaturas que não obedecem a Deus, dessas duas, existe uma que não tem temor a Deus, não treme, não tem medo, que é a raça humana. Porque a palavra fala que até o diabo, até os demônios treme e estremece. Por quê? O temor, ele é um freio. O temor, ele inibe alguma ação nossa. Pode ver, se tiver polícia num determinado local, o temor faz a pessoa não praticar aquela ação. E as escrituras, meus ouvintes, está cheio de advertência para nós termos temor a Deus. Que tipo de temor? Será que é aquele medo? Também pode ser. Mas o temor é aquele temor que vem dentro para você não praticar o pecado, para você não praticar o mal. A palavra de Deus fala que nós não devemos ter medo de nada, a não ser dele. Ele chega a dizer assim, olha, não temais os homens. Até do diabo, ele manda nós não ter medo. E hoje, nós vemos as pessoas ter medo de tudo. De tudo. Às vezes o traficante, o bandido, manda uma ordem para toque de recolher. Todo mundo com medo, fecha as portas. Às vezes alguém faz uma ameaça a você, você morre de medo. Às vezes fala no diabo, igual eu vejo muita gente ter medo até de falar o nome do diabo, morre de medo. Mas o interessante é que não tem o temor a Deus, não tem medo de pecar, não tem medo de afrontar a Deus. Por quê? Porque o ser humano é ímpio, ele é pervertido. Então, meus amigos, meus irmãos, se você se converteu, mas se você ainda não tem o temor e o tremor, menos tempo, mais tempo você vai estar afrontando a Deus, ou se já não está. Porque quando não há temor, ela entra a zombaria. Você sabia disso? Quando você não tem medo das coisas, você zomba daquilo que você não tem medo. Não é verdade? E o nosso Deus fala, olha, se tem uma pessoa que vocês devem temer, sou eu. Ele chega a falar que horrenda coisa é cair nas minhas mãos. E aquela pessoa que se converteu, mas não tem temor e tremor, você tem que rever a sua fé. Porque a sua fé não está perfeita. Porque a fé ela tem que vir com certo temor. O que é o temor? Por exemplo, você é casado. Olha, eu tenho medo de entrar numa enrascada para não magoar a pessoa que eu amo. Eu tenho medo de fazer aquilo porque pode acontecer aquilo e eu não quero. Mesma coisa quando nós abraçamos a fé. Nós devemos ter muito medo de desagradar a Deus. Por isso que aqui no livro de Êxodo, quero fazer uma leitura no capítulo 20 e o versículo 19, que diz assim: E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então a palavra
de Deus está dizendo aqui, olha, esse temor que veio é para você não pecar diante de Deus. E quando eu li, meus ouvintes, esse texto sobre o temor, eu fiquei uma noite pensando e o dia inteiro pensando sobre isso, meditando. Será que nós temos o temor devido e o tremor diante da palavra de Deus? Né? E aí eu li o livro de Isaías também, eu achei bem interessante, que ele diz assim no capítulo 66 e o versículo 5: ouve a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra. Então, nós devemos dar todo temor e todo tremor a Deus, porque isso vai inibir a nossa parte pervertida, a nossa natureza pecaminosa. Pode ver, quando você não tem reverência nem temor, você zomba. Você zomba. E aí eu pensando nesse texto, falei, vou fazer um vídeo para que os nossos irmãos tenham o temor verdadeiro. O temor que ele nos edifica. Porque existe dois tipos de temor. Tem um temor que ele é acusador. Esse temor, ele sabe que eu estou errado, eu fico com medo da punição. Mas existe o temor que faz eu crescer diante de Deus, que faz eu me tornar santo, que faz eu me tornar amigo de Deus. Esse é o temor que ele quer, né? O temor de desagradar a ele, o temor de pecar, o temor de blasfemar o santo nome dele. Então, se você, meu ouvinte desta palavra, você já parou para pensar sobre o temor e o tremor? Como eu disse, às vezes um ser humano fala uma palavra, você leva aquilo com o maior temor. Mas quando é Deus, parece que entra no ouvido e sai no outro. Como eu disse, a humanidade é a pior das espécies da criação de Deus. Só quando Deus gera novamente aquela pessoa, que ela deixa de ser pecaminosa. E aí os anjos, que têm o tremor e o temor, vamos dizer, caído, por que eles continuam fazendo o mal? Porque quando eles caíram, Deus retirou toda aquela bondade que existia neles. Deus tirou. Eles ficaram inteiramente mal. Embora eles tenham medo, embora eles tenham tremor, mas não conseguem mais aquele tremor ser de proveito nenhum para eles. Mas mesmo assim eles têm temor, mais do que nós, muito mais, né? E nós não. Nós ouvimos a palavra de Deus, as advertências de várias maneiras, ouvindo, lendo, através de outras pessoas, mas nós viramos as costas. Nós zombamos de Deus. Por isso que a palavra de Deus fala, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. E a palavra, meus ouvintes, está cheia de advertência, de conselhos, para nós termos o temor e o tremor dele. Ele mesmo nos aconselha, fala, olha, tenha temor de mim, né? E sem o temor, meu ouvinte, você vai continuar pecando. Sem esse atributo que nós devemos ter acompanhado da fé, você vai viver uma vida relaxadamente. Você não vai viver uma vida pautada em agradar ao nosso Deus. É isso que Ele quer de nós, que o temor seja um temor santo. Porque o ímpio, ele tem o temor, mas não é um temor santo. Ele tem o temor quando aparece as consequências do pecado dele. Ele fica com medo, mas aí não resolve nada. Mas nós devemos ter aquele temor da reverência, da grandeza, do tamanho de Deus. É isso que nós devemos pensar e ter e praticar conosco. Por isso que aqui na palavra de Deus, diz assim em Salmo 36:1, a transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos. Entenderam?
E no Salmo 27:1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Né? Então, meus ouvintes, meus irmãos que estão vendo esse vídeo aqui, será que você tem realmente temor a Deus? Eu gostaria que você pensasse sobre isso.